Vamos resolver então mais uma questão de matemática aplicada da ENS. Marque a alternativa correta. Calcule o valor numérico da expressão matemática a seguir, considerando as operações sobre conjuntos numéricos citadas ao longo dessa unidade, soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, tendo especial cuidado com a ordem ou procedência de operadores, de forma a obter o resultado correto. A conta é menos 6 elevado ao quadrado menos 5 meios elevado ao quadrado mais 4 vezes 7 menos 3 elevado ao cubo vezes 8. Estas são as opções. A melhor maneira de resolver esse problema é você separar ele em partes. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos primeiro resolver as potências, depois nós vamos resolver as multiplicações presentes aqui e depois a soma, né? Divisões, soma, enfim, nós vamos por ordem. Vamos começar então por esse menos 6 elevado ao quadrado. Perceba que menos 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado. Mas por quê? Porque menos 6 multiplicado por menos 6 é igual a 36. A gente precisa lembrar da regra de sinais da multiplicação e entender como funciona uma potência. Uma potência nada mais é do que uma repetição sucessiva de multiplicações, conforme o expoente determina, e esse sinal que está no número 6, tornando ele negativo, vai estar presente em todos os pontos da multiplicação. Então, menos 6 multiplicado por menos 6 é igual a 36. Se você gostar de regras, quando um número negativo tiver um expoente par, a resposta vai ser positiva. Se você tiver um número negativo com um expoente ímpar, o número, a resposta vai ser negativa. Mas, se você não gostar tanto de decorar regras, é só você imaginar, você simular a potência em forma de multiplicação. Então, resolvemos o menos 6 elevado ao quadrado. Menos 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Vamos resolver essa segunda potência, que é o 5 meios elevado ao quadrado. Perceba que, diferentemente do menos 6 elevado ao quadrado, onde o sinal de negativo está colado dentro do parênteses com o menos 6, no 5 meios elevado ao quadrado, o sinal de negativo está de fora do parênteses. Então, ele vai ficar aguardando enquanto a gente resolve os 5 meios elevado ao quadrado. Interessante é que 5 meios elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ou seja, o expoente vai atuar sobre o numerador, que fica em cima, e também sobre o denominador, que fica embaixo. Bom, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Aqui a gente não tem a preocupação ainda de sinal. 5 meios ao quadrado é a mesma coisa que 25 quartos. A gente ainda tem uma potência para resolver, que é menos 3 elevado ao cubo. Opa, interessante. Lembra lá do menos 6 elevado ao quadrado? É um caso que o número está negativo. O negativo está dentro do parênteses. Não vamos preocupar agora com o negativo ou positivo fora do parênteses. Menos 3 elevado ao cubo. Pela regra expoente ímpar, nós vamos ter uma resposta em um número negativo. Menos 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos fazer por partes. Menos 3 vezes menos 3, de acordo com a regra de sinais, é igual a 9. Mas por que menos 3 vezes menos 3 é igual a 9, positivo? Porque nós temos sinais repetidos. Menos com menos
Mais com mais, a gente vai ter o sinal positivo. Menos com mais com menos, nós vamos ter uma resposta com o sinal negativo. Agora eu já tenho 9 multiplicando menos 3, eu vou encontrar como resposta menos 27. Bom, com relação a isso, se você não se importar com as regrinhas, o expoente ímpar sobre um número um número negativo, ele vai dar uma resposta sempre em negativo. Se fosse um expoente par, a resposta seria positiva. Ficamos assim então, 36 menos 25 quartos mais 4 vezes 7 menos 27 vezes 8. A nossa próxima etapa é fazer estas duas multiplicações. Essas duas multiplicações que estão presentes aí no nosso exercício. Vamos fazer 4 vezes 7 é igual a 28. Menos 27 vezes 8, pela regra de sinais diferentes, a resposta vai ser negativo. Então, menos 27 vezes 8 é igual a menos 216. Bom, a gente agora tem um menos 216 entre parênteses aí, que vai ser resolvido bem fácil. Observe que a gente tem um menos fora do parênteses e o menos dentro do parênteses. Imagine que esse menos fora do parênteses está multiplicando o que está dentro do parênteses por menos 1. Então, quanto seria menos 1 que multiplica menos 216? Sinais iguais. A gente vai ter, então, a transformação do 216 num número positivo. Só para relembrar, porque essa questão da regra dos sinais é muito importante. Esse quadro está com a regra do sinal da multiplicação. Vale a mesma coisa para a divisão. Então, multiplicação e divisão, positivo com positivo, você vai ter uma resposta, um número positivo. Negativo com negativo, você vai ter na resposta um número positivo. Positivo com negativo, vai ter uma resposta negativa. E negativo com positivo, uma resposta negativa. Ou, se você preferir, simplificando, sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Agora, nós temos que trabalhar com essa expressão. Observe que nós já conseguimos, não vou dizer reduzir, mas nós já conseguimos melhorar a percepção dessa equação. 36 menos 25 quartos mais 28 mais 216, com exceção do menos 25 quartos, nós podemos trabalhar tranquilamente com os outros termos. Então eu vou pegar o 36, que é positivo, o 28, que é positivo, e o 216, que é positivo, e eu vou somá-los. Então, menos 25 quartos, deixa ele quietinho ali, tem uma fração, né? Vamos trabalhar com ele daqui a pouco. E a soma de 36 mais 28 mais 216 vai dar 280. Se você estiver trabalhando com uma calculadora na mão, ou principalmente se você tiver com uma calculadora na mão, ou mesmo se você preferir fazer a conta dessa forma, eu vou deixar uma sugestão de solução aqui e a gente vai resolver do outro jeito também. Porque no enunciado do problema, fala-se muito em buscar os conceitos trabalhados. Então, de uma forma simples, menos 25 quartos, menos 25 quartos, às vezes é não. a mesma coisa que menos 25 dividido por 4. Então, de cara, eu já sei que a minha resposta vai ser um número negativo, porque menos 25 dividido por 4, que está positivo, eu vou ter uma resposta negativa. E 25 dividido por 4 é 6,25. Com o sinal de negativo, nós reduzimos para menos 6,25 mais 280. Aqui a gente já usa a tabelinha de sinais da soma
e da subtração, onde nesse caso a gente vai ter nos sinais diferentes a manutenção do sinal do maior número e subtrair. Então 280 menos 606,25 dá 273,75. Resposta letra A. Mas eu gostaria que você ainda ficasse um pouco para poder verificar uma outra forma de resolver esse problema. É menos 25 quartos mais 280. Esse 280, apesar da gente não escrever dessa forma, ele está com o denominador 1. Qualquer número, o número da sua casa, o número do celular, qualquer número, quando ele tem o denominador 1, a gente não mostra, a gente não coloca. Mas esse 280 tem o denominador 1. E para resolver deste modo aqui, a gente vai fazer o famoso MMC. O MMC, o mínimo múltiplo comum, é o menor número que existe que seja ao mesmo tempo múltiplo de 4 e de 1. A gente já sabe que o menor número possível entre 4 e 1 é o próprio 4. Então, se a gente fosse fazer pelo MMC, a gente usaria o 4. Mas veja bem, eu quero dar uma sugestão para simplificar um pouco mais essa conta. Se você pega um número qualquer, como por exemplo 280 sobre 1, você pode achar uma fração equivalente. Observe, imagine o número 1 meio, 1 sobre 2. Se você pegar o número 1 meio e multiplicar em cima e embaixo por 3, por exemplo, você vai encontrar que número? 1 meio multiplicado por 3, em cima e embaixo. Bom, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Nós encontramos então 3 sextos. Saiba que 3 sextos é uma fração equivalente a 1 meio. Eles teriam então o mesmo valor. 1 dividido por 2 dá meio, 3 dividido por 6 também dá meio. São equivalentes. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para resolver essa questão, a gente pode facilitar esse contexto fazendo este procedimento com o número 280. 280 sobre 1. Então vamos lá. Se eu multiplicar o número 280 em cima e embaixo por 4, eu vou conseguir resolver este exercício de uma forma bem interessante, porque o menos 25 quartos também tem o denominador 4. E agora, o 280 vezes 4 também tem o denominador 4. E quando nós temos o mesmo denominador, nós podemos juntar as frações e fazer as operações presentes. Veja, menos 25 mais 280 vezes 4 dividido por 4. Primeiro, eu preciso resolver as multiplicações. Então, quanto é 280 vezes 4? É 1120, tá? Agora eu fiquei com menos 25 mais 1120 dividido por 4. E agora, 1120 menos 25 dá 1095 e eu preciso dividir 1095 por 4. A resposta é 273,75. Letra A. Eu preferi fazer esse exercício desses dois modos diferentes para que a gente possa engrandecer o conhecimento matemático que está sendo trabalhado nessa matéria. A gente pretende sim resolver outras questões sobre demanda.